Apoteose. E assim, na apoteose do bem-fazer racional, o imunizado encontrará todas as soluções rápidas para o que for necessário. Por intermédio da imunização racional, o vivente se estabilizará e seguirá no caminho das glórias sucessivas, pelo porvir alcandorado está em todas as massas ligadas ao racional superior. Com o poder da imunização, desaparecem todos os planos disto ou daquilo que aí vivem a fazer no mundo de encantados, e passarão a ver a ação verdadeira nas execuções das ações das coisas, o positivo e a realidade. Uma vez imunizados, adquirem essa faculdade possível dentro das normas naturais das coisas. O vivente deixa de caducar, de viver apalpando na incerteza e nas experiências. Positiva-se assim integralmente a solução da imunização dos imunizados. E aí, então, a clarividência assume as responsabilidades dos fatos e o vivente encontra-se sólido pelas concretizações, pelos atos, pelos efeitos e pela ação imunizadora racional. Justifica-se então aí um conteúdo consolidador, de maneira que não encontram obstáculos para terem em si mesmos a positividade do que almejam, a intenção para o bem do equilíbrio dos imunizados. Este é um eco que nunca soou no mundo, só agora aí está vibrando sobre os ouvidos dos infantes que desconheciam existir este ponto de faculdade do ser humano. Então, ser imunizado e ser equilibrado é a mesma coisa. No ser imunizado, as ações magnéticas carboníferas que entorpecem os viventes desaparecem e o vivente cria em si mesmo um panteão de glórias e passa a ser um glorioso e um glorificador. Então, por essa plenitude de quem vê, de quem sabe e de quem conhece os efeitos, chega-se ao ponto de compreender que traz consigo o tesouro racional, que é o tesouro dos tesouros, a parte mais valorosa integralmente ou integrantemente que o viril humano há muito estava necessitando. É um conhecimento que não é ciência, por se desenvolver naturalmente no próprio ser humano através do conhecimento do que é imunização. Não precisa prática, não precisa teoria, nem precisa desenvolvimento. Basta somente saber o que é imunização racional, para então estar certo de que tem a libertação sobre todos os pontos de vista, de estar completamente liberto do encanto desse mundo. Aqui está a redenção pelos pontos básicos, pela solução de todos os mistérios desse encanto e a verdade provada e comprovada de toda esta realidade. Esta é a salvação eterna em prol de todos e do mundo, pelo conhecimento do princípio e do fim do mundo e de tudo, pelas bases demonstrativas, pelas provas exuberantes, pelo equilíbrio e pela lapidação da formação de tudo nos textos comprovantes da base racional. Então o vivente costuma dizer: que mundo é este? É por isso que este mundo não é nosso. Nascemos e morremos por não estarmos em nosso mundo verdadeiro. Está visto que não somos deste mundo. Se fôssemos, seríamos eternos e o mundo seria nosso. Por estarmos fora do nosso mundo, é que aqui não temos equilíbrio, não conhecemos a formação verdadeira, conhecemos sim
a formação aparente feita pelos nossos cálculos cá na Terra, resumindo tudo no infinito, misteriosamente e sem solução de coisa alguma. É por isso que nesse mundo tudo depõe contra o ser humano, começando pela própria natureza e acabando entre tudo e entre todos. O mundo nessas condições é considerado como uma legião da natureza, pois a vida é de sacrifícios, onde se sofre sempre e depois de sofrer, morre-se e tudo desaparece. Uma vez morto, tudo some, por esse não ser o vosso mundo. A natureza é considerada na ciência aí da Terra como um fenômeno indecifrável e indivulgável para a imaginação do vivente. O mistério sempre aí foi mantido e só agora estão sabendo porque aí nasciam e desapareciam sem ter vontade, acabando tudo em nada, por estarem fora do vosso mundo. Agora é que estão vendo que são mesmo deformados. A deformação é tanta que se acostumaram com essa natureza assim. Acostumados aparentemente, pois verdadeiramente nunca estiveram satisfeitos de assim serem. Seres sempre em sofrimentos, e o sofrimento não satisfaz ninguém. Eis a razão de levarem essa vida aí cheia de queixumes, cheia de monstruosidades, onde a natureza se revolta contra seus próprios habitantes, por os habitantes não serem aí desse mundo. A natureza vos cria, vos faz sofrer e vos mata, porque vocês não são daí. Revolta-se e investe contra o ser humano através de uma faísca elétrica, um tufão, um furacão, um terremoto, uma epidemia, doenças incuráveis, bichos, insetos, feras, calor demais, espinhos venenosos, enfim, toda a sorte de maus tratos. Se vocês pertencessem a esse mundo, a natureza não vos desfavorecia tanto assim. Está provado que todos vivem enganados, ludibriados, sofrendo as consequências de tudo isso. Porém, agora é que estão vendo de onde saíram, porque saíram e como vieram, passando por uma infinidade de transes até chegarem ao que são, para agora chegarem ao conhecimento e saberem o porquê de tudo isso, para onde vão, que é para o vosso lugar verdadeiro. Está provado e comprovado que não é essa a verdadeira vida. A verdadeira vida é esta aqui de cima, na planície racional. E quem são os culpados pela vida ser assim? São os próprios viventes que aí estão, e não esse Deus criado pela imaginação dos mesmos, como se ele tivesse habitado entre todos e fugisse do meio ou morresse, deixando os humanos órfãos de pai. Então diriam: ele é surdo, mudo e soberbo. Surdo por não atender às súplicas de ninguém, mudo por jamais ter falado com alguém, e soberbo por não dar confiança de ser visto, nem ter ao menos uma palavra de consolo. É por isso que existem os incrédulos, os ateus e os positivistas que gostam de ver para crer. Alguns já se desiludiram há muito, outros ainda se conservam na ilusão por falta de capacidade para deduzir coisas que estão à frente dos seus olhos. O que eram? Racionais, puros, limpos e perfeitos, vivendo juntos aos demais racionais que estão aqui em cima,
com seu progresso de pureza, onde não existe sofrimento nem sexos diferentes. Portanto, pela essência destas páginas, cujo conteúdo jamais ninguém imaginou viesse às mãos de todos, não há razões para dúvidas. Estão vendo que não se trata de nenhum problema nem de enigma, e sim da verdade das verdades ao alcance de todos. A vossa imaginação dá uma reflexão toda nula, por isso todos tinham que viver as apalpadelas em experiências, aventurando sempre nesse despotismo infernal. Nessa vida não se conhece o bem, só o mal, razão porque só existe no mundo tudo quanto é de ruim. Ruim já é a vossa natureza, que se amolda aparentemente a tudo, mas, em verdade, todos são verdadeiramente feras indomáveis. Todos sabem que são assim, mas faltava a certeza do porquê assim são. Supunham a vida de acordo com as vossas experiências, procurando meios e modos para se engrandecerem pelos moldes que adotam para poderem viver. Eis a razão de não terem convicção do vosso triunfo e depararem, de quando em quando, com surpresas de todos os tamanhos, principiando pela noite, que desconhecem como será. São todos uns missivistas, aproveitando as oportunidades para o regalo da vida da melhor forma possível, procurando acertar com o modo de viver em estabilidade. Tudo se transforma devido à deformação. Uma vez que tudo se deforma, não há estabilidade, e por não haver estabilidade, há a transformação em outros seres. Eis porque os homens adotaram como base a lei da transformação e sempre se mantiveram na lei natural da deformação, que é a mesma lei da transformação. Transformando-se todos os seres e multiplicando essas transformações, tinham mesmo que chegar a nada serem pelo eclipse da degeneração. Transformando-se, vai se degenerando, e degenerando, vai se minguando. Vejam, pois, que pelo progresso da degeneração vão se tornando mais fracos pelo enfraquecimento microbiano. Os povos de antes tinham a duração mais longa, mas como vieram degenerando, as gerações vieram se reduzindo em seu tempo de vida, cada vez mais curtas pela transformação e degeneração que irão fazer minguar cada vez mais essas gerações até a extinção dos seres. Tudo isto está reconhecido na ciência e ousam dizer que tudo se transforma em seres que não deixam de ser vidas, embora minúsculas, e sempre multiplicadas. Então, com o tempo, viria a extinção desses corpos que se deformariam pela lei da transformação em outros corpos muito piores. Entretanto, por meio da imunização racional, será embargada a extinção dessa deformação por meio do conhecimento integral de tudo, por conhecerem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, pelo integral saber dado por meio do conhecimento racional. Claros montes virão pelo rebol da imunização racional, lindos fulgores em multiplicações e glórias para todos, por enxergarem e conhecerem o condão do seu verdadeiro ser. Os profetas aventureiros verão seus embustes apagados e os conceitos desses arlequins sumindo. A vida torna-se completamente diferente daquilo que tem sido.
chegará, enfim, o desencanto de todos por meio da imunização racional. Razão porque, desde os primitivos passos, dei a esta escrituração o título Universo em Desencanto. O que dão vocês à natureza? Nada. Vocês tudo tiram dela, não passam de verdadeiras parasitas, explorando a natureza de todos os modos para melhor viverem, enquanto a natureza não precisa do ser humano. Vocês é que precisam de tudo para viver. Não fizeram coisa alguma. Quando chegaram, encontraram tudo, e deste tudo que encontraram, foram transformando de acordo com as vossas conveniências, dilapidando para ver se adquiriam modo mais suave de vida. São todos consumidores, devastadores do que não fizeram, do que não sabem como foi feito e muito menos quem o fez. Na certeza de que estão construindo, dizem: quem manda aqui somos nós. São inconscientes, atrevidos, varejões e insolentes. Devastam, arrasam e modificam o que não é seu, o que não construíram e que ao nascerem já encontraram construído. Julgam-se ser muita coisa por viverem assim conscientemente, pois se tivessem consciência, veriam logo que nada são. Procurariam outro modo para se compreenderem e deixariam de ser como são. Há muito que o ser humano foi considerado, pelos estudos, como a parasita mais monstruosa que existe sobre a Terra em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. É por isso que a maioria dessas parasitas costumam se considerar da seguinte forma: em primeiro eu, em segundo eu, em terceiro eu, querendo se colocar sempre acima de todos, que seu perfume domine todos e que a sua flor seja a rainha de todos. O homem é um vago bicho sem destino que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê nem para quê. Uma parasita como outra qualquer, mas com maior veneno e maior ferocidade que todas as outras, embora inferior a todas e a tudo, pois de tudo depende para poder viver e quer se colocar com a sua soberbia sobre um ponto superior. A idiotice do homem é tanta que diz ter nascido para governar o mundo, mas o que se observa é que as confusões vêm sempre aumentando e os fracassos se multiplicam dentro dessa camada que encara o mundo como tudo e esquece o seu ser, que nada é. Vivem assim afogados por esses prismas de corrompimentos, trazendo o tormento de si mesmos e o tormento de todos. Eis a razão das guerras serem constantes, de todos os jeitos e de todas as formas, e o sofrimento se multiplicar cada vez mais, enquanto os parasitas falam que vão para melhor e vendo que tudo vai sempre para pior. Os entendimentos não são nenhuns e por isso volta e meia todos desentendidos. Mas tudo isso passa, tudo isso tem passado. A imunização racional traz o equilíbrio de todos para os dias vindouros, que serão brilhantes para todos. Essas fantasias, essas indumentárias inconscientes se desfazem naturalmente e todos chegarão à conclusão real pelo modo e métodos racionais feitos pela imunização racional. Antes, costumavam as parasitas perguntar umas para as outras: de onde tu vieste e para onde tu vás?
E a outra respondia: não sei de onde vim, nem para onde vou. Sei que vivo aqui sobre esta terra como uma sofredora condenada a morrer por ser uma miserável que não sabe por que vive nem por que está neste mundo. Somos o resto da natureza, porque a natureza não precisa de nós para viver e nós precisamos dela para tudo. Somos menos do que tudo, somos os restos dos restos. Ainda mais dizem: não sabemos por que somos assim, e vamos vivendo até que um dia possamos conhecer o princípio e o fim, para que deixemos de viver desta forma tão miserável. A ciência se esforça noite e dia para ver se põe termo a essa condenação, mas quanto mais estudam, mais falham, e sempre vêm mantendo esse mundo e essa vida cada vez mais misteriosa. O que se vê é que quanto mais estudam, menos sabem, e por isso as durações são cada vez mais reduzidas. Vivem assim diversas parasitas, trocando ideias, vivendo as apalpadelas, à procura do dia em que chegará o fim. Então acaba-se o orgulho, a prosa, a presunção, a ambição, a inveja e o ciúme. Tudo se acabará, de bom e de ruim. A morte é um mal irremediável, porque a vida não vale nada, e por isso ninguém se conforma com a vida desse mundo. Conformam-se aparentemente, porque não tem outro remédio, e porque chegam à conclusão de que toda parasita nasceu aí só para explorar o que existe e depender de tudo que existe. Isto são concepções de ideias que trocam uns com os outros para ver se encontram uma solução e poderem saber ao menos o porquê assim são. Nunca encontraram essa solução, a não ser agora na Escritura da salvação eterna de todos, onde estão conhecendo o porquê de tudo, o porquê de todos, de onde vieram, para onde vão e como vão. O porquê assim são, tudo tintim por tintim. Vejam agora como as confusões sempre foram tremendas, por não poderem descortinar o porquê desse encanto pavoroso, o porquê dessa vida insuportável, e de tal forma ao ponto de terem nojo de si mesmos, de terem tristezas, de serem assim como são, podres, cebosos, catinguentos e fedorentos, serem intolerantes com todos e consigo mesmo. Eis a razão das multiplicações dos artifícios inventados para suavizar e aparentar o que não são, criados para poderem viver mais iludidos e sofrerem cada vez mais as fantasias de realce e relevo que nunca trouxeram fulgor a não ser a hipocrisia. Aí estão todos traídos por esse tufão de ruínas, onde brilha o sofrimento no mundo inteiro, e todos clamando por uma vida melhor, ficando tudo na esperança que é a última que morre. Eis porque o vivente conclui que a vida não vale nada, que a vida não tem valor algum, assim como tudo só tem valor aparente, mas verdadeiramente nada vale. A ilusão burrificou todos de uma maneira tal que as asneiras são vistas em todos os cantos e em todos os lados. Guerreiam por tudo, num sacrilégio infernal. Esse é um mundo de maravilhas apenas no nome. Onde há sofrimentos e misérias, não há maravilhas. Há aparência.
todos lutando para aparentarem aquilo que não são. E quando lhes perguntam de onde vieram, dizem que são provenientes do fundo da ilusão. E aí vivem perdidos nesse imenso buraco, esperando a todo instante o golpe mortal que é o fracasso de todo palhaço, que vive a vida iludido por ela, amordaçado por esse sobrenatural feito pelo vosso ideal, que cria coisas como bem vos parece, para ornamentarem esse vasto paraíso de lama e sofrimento, na esperança de não sofrerem tanto e cada vez sofrendo mais. Esse mundo é um picadeiro infernal e por isso cada qual com as suas palhaçadas, com as suas sábias burrices do nada. Se o nada fosse tudo, o saber de todos valeria tudo, mas o nada já diz que nada vale, e assim o saber de todos não vale nada. O consciente sabe que vale menos que nada, porque surgiu do nada e acabará em nada. Eis porque vive o consciente a conjecturar. Vamos vivendo como a natureza dá, até ver uma coisa melhor para nos consertar, pois deste jeito este mundo vai se acabar. E assim todos encabrestados no mundo das ilusões, iludidos por tudo na vida e recebendo os efeitos dessas ilusões, que são os sofrimentos, convencendo a todos que a ilusão é um erro sem prestígio. Todos querem andar direito, todos dizem que vivem direitos, mas uma vez vivendo iludidos, todos vivem errados. E é por isso que o sofrimento é de todos os jeitos e de todas as formas. Os iludidos são uns perdidos e, por assim serem, são perseguidos pelo sofrimento. E como todos vivem iludidos, todos sofrem. Onde há ilusão, não há o saber verdadeiro. Há sim o saber das ludibriações. Saber que faz sofrer não é saber. E todos vivem iludidos que sabem. E por estarem iludidos, sofrem. À procura do saber verdadeiro, à procura da verdade das verdades, e nada disso encontrando, a não ser agora, aqui, com a escrituração da imunização racional. O saber verdadeiro é onde está o verdadeiro natural de todos, e por assim ser, por as bases serem todas fundamentais, é que traz o equilíbrio do ponto real racional, enquanto o saber impostor dessa vida de aparências faz todos serem traídos vítimas da dor. Com o saber impostor, as dores sempre aumentam e o sofrimento idem, chegando a uma conclusão de que no mundo a realidade não existe e que tudo é fantasia e ilusionismo. Para a humanidade a vida é dos mais espertos, tudo por não encontrarem a base da razão e do direito, mesmo porque não podiam encontrar. Basta serem deformados para que o seu direito seja deformado também. E uma vez sendo deformado, é torto, consequentemente, sendo imperfeitos, cheios de defeitos, não pode existir o direito. E por isso, são tortos em consequência da base da desregulagem. O ser humano é feito pela base desregulada e por isso tem que ser desregulado como de fato o é. E assim, tudo que é feito pela mão do imperfeito tem que ser imperfeito também. Parece perfeito,
Aparentemente são puros e limpos, mas verdadeiramente malucos e desregulados. Se regulassem direito, o mundo viveria direito e não torto desse jeito. Por onde se vê que, se os povos não fossem malucos, não guerreavam, por serem equilibrados e terem todos o mesmo saber. Guerra, só mesmo coisa de maluco, pois só traz desgraças, e desgraças quem as procura, só maluco. Está provado que o mundo é um hospício, e por isso todos pensam diferente, querendo uns serem melhores do que os outros, e cada qual dando para uma coisa, cada qual dando para uma maluquice. E onde há maluquice, há o sofrimento e horrores. Então existem aqueles que consideram que o mundo não tem mais conserto, dizendo que só pegando fogo nisso tudo e surgindo uma nova geração é que o mundo se normalizará. O homem chegou num ponto de loucura tal que somente trata de fabricação de matérias que o destrua mais depressa. A loucura é tanta que não dão por suas loucuras e então dizem que o mundo está perdido e que precisam das guerras e dos esfacelamentos para endireitar esse mundo. É por essas teorias que já vem há muito guerreando a título de endireitar, e o mundo cada vez para pior, como que os homens estivessem dominados pela loucura. A loucura é tanta que a monstruosidade é que é o direito, e o direito é que é torto. O homem tem razão de ser assim, pois se a própria natureza não regula, como ele, que é filho dessa natureza, pode regular? Não é possível. Tem mesmo que serem doidos varridos com aparência de bons, e por aparentarem serem bons é que falam em direito, mas o torto é que prevalece. São todos errados, todos tortos, de uma natureza torta e errada, de uma natureza torta porque não regula. Existem, então, aqueles que vivem a dizer: estamos convencidos mesmo que a humanidade é completamente doida varrida. Somos mesmo desregulados. Se a humanidade fosse boa como diz ser e como aparenta ser, viver-se-ia muito bem no mundo. Mas está provado que, por a humanidade ser tão ruim, o que mais se vê é o sofrimento e a ruindade. Não existe o bom. O bom talvez nascesse morto, pois se a humanidade fosse boa, viveríamos no mundo todos muito bem, mas a humanidade é ruim, e assim todos no mundo sofrem cada vez mais. Então vem outro e conclui: o proveito da vida assim desse jeito não é nenhum. A arma do mundo devia ser a consciência, e quando acaba, a arma do mundo é o fogo, a bala e o canhão. Tanto assim que sofre o justo pelo pecador. A humanidade transformou-se em monstros, em ideias e caprichos de monstros, provenientes da loucura que arrasta o mundo na miséria, pois, doentes e malucos como somos, uns miseráveis, e assim só podemos mesmo fazer misérias e botar todos em misérias e sofrimentos. Aparentamos ser muito competentes, mas a nossa competência só tem dado para manter todos sofrendo cada vez mais e cada vez a pior. Isto são comentários de pessoas que costumam trocar ideias sobre a humanidade e acabam dizendo que tudo tem o seu fim. Estes não admitem nada além das suas capacidades
E quando depararem com a escrituração de imunização racional, vão fazer grande espanto e dizer: até que enfim chegou o que estava faltando e em que nunca tal coisa foi pensada. Essa é uma humanidade sem consolo, que nunca encontrou o apoio verdadeiro que procurava há muito, e hoje chegando às mãos de todos esse conhecimento que é a imunização racional. Na imunização racional está o apoio e os desejos de todos completos, a felicidade e a salvação de si mesmos eternamente. Pelas confusões existentes nesse mundo, feitas por quem não sabe e não conhece, no princípio interpretaram do modo que bem entendiam, e hoje estão vendo que é completamente diferente. Pois quem não vê, não sabe o que diz, e quem não conhece, da mesma forma. As religiões se modificaram com o progresso do mundo. Em tempos antigos, diziam os profetas que o mundo tinha sido gerado de um tampão que caiu lá de cima, e que então houve uma fogueira, um incêndio muito grande, que queimou tudo que existia no espaço, e por isso tornou-se esse vácuo. O Sol era uma pedra que virou fogo e não pôde ser destruído, ficando assim para iluminar o mundo. São histórias bem formuladas e bem arranjadas, nascendo de muitas delas as lendas, formando-se as religiões. Nesse tempo ainda não existia calendário nem alfabeto, eram muito atrasados, e os que se consideravam sábios inventavam as suas histórias para incutir nos atrasados, criando assim prestígios para que gozassem grandes regalias entre todos e fossem considerados mais do que todos. Foi desse modo que nasceram as primeiras religiões, e com o tempo apurando, com o adiantamento da libertação dos povos, nasceram infinidades de religiões, sempre de acordo com o desenvolvimento do povo. As mais atrasadas iam ficando esquecidas, e as mais adiantadas evoluindo em progresso entre o povo, por se adaptarem de acordo com o adiantamento desse mesmo povo. Infinidades de religiões duraram muito entre o povo. Muitas já foram extintas, por aparecerem outras mais adiantadas que se adaptaram ao progresso da humanidade. Atualmente existem uma infinidade de seitas, doutrinas e religiões, sempre mantendo todos nesse atraso, e por isso, onde há o atraso, há o sofrimento. Quanto mais atrasados, mais sofredores. Quanto mais pedem, quanto mais imploram a impostores deuses, criados pela ideologia de profetas aventureiros, mais sofrem e mais tudo vai de mal a pior. Todo esse domínio dos crentes, todas essas lendas catequizantes e atraentes, aproveitadas para fazerem o jogo da fortuna de quem as explora, é um jogo que prejudica e faz perder tempo com essas coisas misteriosas. Bem não traz nenhum, e por isso o sofrimento é cada vez maior. Quanto mais imploram, quanto mais pedem, mais desfavorecidos são em tudo. E aí vem a descrença nesses legendários catequizantes, profetas aventureiros, que enchem a barriga de todos de lendas desvirtuosas. Eis a razão do sofrimento permanecer e a prosa dos legendários, com o tempo, desaparecer. Agora o mundo sofrerá uma transformação pelo conhecimento desta obra, que é a verdadeira salvação eterna de todos. Aqui está o conhecimento natural, e por este conhecimento o vivente sabe de onde veio e para onde vai,
conhecendo tudo tintim por tintim, para cair todo esse entupimento que sempre concorreu para a miséria, a desgraça e a infelicidade de todos. Está visto que essas coisas já caíram no ridículo há muito. Se ainda existem, é simplesmente por um conceito histórico do passado. Mas, chegando ao conhecimento de todos a imunização racional, a vibração será uma só. Quanto tempo perdido se passou adorando a fingidos que nunca puderam nos livrar da dor. E assim, com essas seitas, doutrinas e religiões que ostentam atualmente, milhares e milhares já vêm desde eras antiguíssimas como verdadeiros atrasados, dizendo uns para os outros: é verdade, o animal só deixaria de ser animal quando chegasse o saber racional. Isto são remodelações do princípio desta mesma instrução para a lapidação dos assuntos. Parecem idênticas, mas não são. Pela existência dessas infinidades de religiões, é que o mundo foi considerado um hospício ou uma casa de loucos, onde ninguém se entende. Seitas, doutrinas e religiões a dizerem cada qual ser a verdadeira, mas nenhuma delas provando esse saber. Todas sempre iguais. E é essa a razão das confusões todas do mundo, onde todos vivem malucos à procura da verdade das verdades, sem saber onde ela está. Correm de uma para outra e encontram sempre a mesma coisa, e assim à procura de todas e nada de verdade encontrando. Eis a razão de haver entre os povos essas grandes divergências constantes, fazendo com que cada qual pense de um jeito, cada qual pense de uma forma, tudo por não encontrarem o certo dos certos, pois se o encontrassem, todos seriam certos. O certo nunca existiu no mundo, e por isso todos vivem procurando acertar, sem nunca o conseguirem. Razão de todo o descontrole desse mundo, cada um pensando de uma forma, de uma maneira, para ver se acerta, e o que encontra é a ruína dos povos, feita por essas coisas que põem todos malucos, caducos, num mundo onde o sofrimento é reinante, guerras e mais guerras, complicações e mais complicações, todos de Herodes a Pilatos, à procura do certo, e o certo sempre por encontrar, forçando todos a viverem errados cada vez mais, a ponto de enlouquecerem. Numa casa de loucos não há sossego, só há sofrimento. E é assim que o mundo está. Mas, como há loucos de todas as espécies, pois loucos nunca se reconhecem, acham que estão bons e direitos, estão fazendo tudo direito, e o que está bom, vendo tudo errado, tudo torto, todos sofrendo e a maior parte em agonia. Eis aí a maravilha do mundo, que assim dizem ser, mas não se vê. O que se vê é somente o sofrimento reflorescendo dia e noite em todas as camadas. Mas, agora, chegando o certo dos certos para curar a todos por meio da imunização racional, que é o conhecimento natural de tudo e de todos. Não é seita, não é doutrina, nem religião. É o conhecimento do porquê de todos assim serem, do porquê de tudo no mundo, do porquê do princípio de tudo e do fim de tudo. Por todos seguirem as filosofias caducas desse mundo, é que todos vivem às cabeçadas, como cegos de olhos abertos, sempre experimentando tudo, sempre em experiências, sempre duvidando de tudo e sempre sendo ludibriados por essas verdades aparentes
porque os fazem sofrer as consequências de todas as misérias que os dominam, todos fazendo por não sofrerem e sofrendo cada vez mais, todos procurando melhorar, e se melhoram de um lado, sofrem de outro, mostrando o desequilíbrio reinante por viverem dominados pelas aparências que são as autossugestões. É por isso que o mundo sempre foi de sofrimentos e não podia deixar de ser, nas condições que vem vindo há muito. Agora, graças ao racional superior, que mostrou o conhecimento desta planta, que deu a todos o conhecimento do porquê o mundo assim é, do porquê todos assim são, e antes do mundo ser o que é, o que era, e o porquê o mundo e todos deixaram de ser o que eram para serem o que são, como tudo voltará a ser o que era. Portanto, agora todos têm certeza do porquê estão salvos, o porquê dessa certeza, como é, porque é e porque nunca pôde ser como o saber do vivente pensasse que fosse, enquanto sofria para aprender. Sim, quem não sabe sofre, como todos sofriam até que chegasse o verdadeiro saber por meio da imunização. E assim, vibrantes passos para todos os que estão em caminho de serem imunizados integralmente. Gloriosos passos, brilhantes passos, em glórias sucessivas e multiplicadas. Todos salvos universalmente pela imunização racional. Brilho de honra e glória à imunização racional, que dá a todos, pelo verdadeiro natural de todos, o ser deste ser angelical. Todos volvidos com atenção para este ser do natural de todos, e assim ficarem imunizados o mais depressa possível para o equilíbrio de si mesmos, que nunca encontraram no labirinto das experiências e das incertezas em que viveram até agora. Agora podem os infantes dizer: chegou em mãos de todos o tesouro do ser humano, para que haja entre nós a compreensão verdadeira e todos possam viver felizes, contentes e alegres, pois do contrário, como o mundo vinha, éramos todos infelizes, nos maldizendo e sofrendo com a vida das aparências, com a vida das incertezas, no mundo em que todos vivíamos no escuro, sofrendo a todo instante, devido às preocupações, à falta de equilíbrio, às indecisões e às incertezas dos acontecimentos. Com este conhecimento em mãos, chegará a todos o ponto básico para que todos realcem fulgor e tenham alegria e prazer de viver, por saberem que vivem conscientemente, por saberem de onde vieram e para onde vão, porque de tudo e de todos assim serem. Do jeito que viviam, inconscientemente, só o sofrimento reinante reluzia, e nenhum dos sofredores sabia o porquê, a causa ou os motivos de tanto sofrimento. É por este motivo que muito infante vivia dizendo: o mundo é ingrato, só nos proporcionou uma vida destas, tão dura, tão cheia de amarguras, umas resistíveis e outras irresistíveis. Eis a razão de hoje no mundo se considerarem mais felizes do que nunca, por encontrarem e terem em mãos o saber do princípio e do fim de tudo, o saber do porquê todos serem assim. A felicidade agora tem que ser reinante, tem que reinar, porque deixaram a vida das aparências, da crença e da fé, que só fazia todos caducarem sem saberem o porquê dessa vida, nem onde iriam parar. Vivendo de enganos, de desilusões,
entupidos de tanta miséria, num viver que nada valia e tornando a vida sem valor, vivendo para sofrer sempre na conclusão de que assim melhor não seria viver. Agora, todos felizes por encontrarem o que não esperavam, a imunização racional, todos fazendo por onde conseguir o conhecimento completo da imunização para ficarem imunizados integralmente e saberem por que estão imunizados. O ser humano é um centro astrológico. No espaço está um pedaço da vida de todos os viventes. É do espaço que todos recebem os bons e os maus pensamentos, tendo o vivente em si mesmo a ação e o símbolo astrológico. É por isso que os viventes não deixam de ser uma antena captadora das influências do espaço. Eis aí mais um pedaço da vida do ser humano, mostrando as influências dos astros sobre todos os viventes. É por essas influências que nascem nos viventes variações de ideias e uma infinidade de pensamentos, sempre variantes, uns até bem metabólicos, bolando sempre uma enormidade de coisas. Tudo isto devido às linhas gerais de astrologia que, sendo vivente uma antena de contato com as ações astrológicas, não pode cessar de pensar. Então, pelo tempo ser variante e a natureza também, é que o pensamento torna-se variante e não há quem possa ter firmeza nas coisas, pois hoje está muito bem com uma coisa e amanhã já acha que não está. As desregulagens nos pensamentos do vivente são de acordo com a descarga atmosférica que ele recebe dos astros, sendo sempre mais magnética do que elétrica. Na carga magnética estão todos os venenos, todos os gases envenenados que sobem da Terra para o espaço. E por isso essas cargas são causadoras de muitas enfermidades comuns e esquisitas. Então, por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza do vivente ser adequada à natureza que o fez, por o vivente ser formado por essa natureza e depender dela para poder viver, é que compreende ser formado por 7 partículas e depender delas para manter a vida. As principais que estão embaixo e são terra, água, animais e vegetais, e as outras em cima, que são Sol, Lua e estrelas. Estas têm ainda os seus derivados que vão a mais, como, por exemplo, parte magnética invisível, parte elétrica, vento magnético, o vento elétrico. O vento magnético é um vento mau, e o vento comum e natural não prejudica nem incomoda. O vento elétrico é um vento acompanhado com chuva, quando é forte, e de pouca água, quando é fraco. Destes ventos há o tufão, o furacão, o minuano e outros mais. Os corpos humanos estão aí expostos a todas essas intempéries, a todas essas irregularidades. E é por isso que não há estabilidade, e sim variações de pensamentos, de gostos, de decisões, de ocasiões boas ou más, tristes e alegres. Passa o ser humano por destemperado em virtude de ser formado
por uma natureza desregulada e variante. Uma natureza que lhe dá chuva demais, seca demais, frio demais, calor demais, dias claros demais e dias escuros demais, ventos de todos os lados e de todas as formas. O ser humano, feito por uma natureza dessas, tem que ser a mesma coisa que a natureza é, desregulada. Aparentemente parece que regula, mas verdadeiramente está vendo porque é variante desse jeito. Agora é o caso de perguntar: será que essa natureza foi feita por algum maluco? Sim, porque maluco não regula, e só um maluco podia fazer uma coisa igual a si mesmo. Os que estão de posse deste conhecimento sabem muito bem quem fez o mundo, como principiaram e porque aí está, produto dos seus próprios habitantes. Já conhecem muito bem o que eram antes de serem assim como são, o que o mundo era antes de ser assim como é, o porquê tornou-se assim, como foi o princípio e a conclusão de chegarem todos a serem assim como são. Já conhecem isto perfeitamente, pois lições bem claras que só faltam ser lapidadas para melhor interpretação. Aqui foram dadas com esclarecimentos longos de tudo, esclarecimentos que historiaram os motivos, os quês e os porquês de tudo e todos assim serem. Aí está um outro pedaço do conhecimento do que são, do que foram e do porquê deixaram de ser o que foram para chegarem a essa conclusão do que são. A verdadeira alma que não existe. Na força elétrica está a alma da vida. Esta é que é a verdadeira alma da vida, a força elétrica e magnética. Todos os corpos são compostos de um motor orgânico onde o coração é o dínamo tocado pela força do combustível, que é o estômago, depósito de alimento para que o motor trabalhe. Este alimento é que abastece todo o mecanismo orgânico para a estabilidade da energia elétrica e magnética. As veias são os fios do motor, o sangue, uma das molas reais para a estabilidade do funcionamento do dínamo, que é o coração. E é nesse sangue que está a parte elétrica e magnética, e assim a alma da vida, que é a força elétrica e magnética. Isso porque o ser humano é magnetizado e magnetiza todos os seres animais ou materiais. Onde está a verdadeira influência do ser humano, está o magnetismo. E é por isso que no ser humano estão todos os males do mundo, pois a vida é constituída do mal, e por assim ser, é uma vida de sofrimentos, onde não existe quem não sofra, basta serem produtos do magnetismo da matéria, dessa matéria choca, que aí é formada dentro do ventre feminino. Cai a goma aí dentro, a parte gomosa da natureza, e então se chocam as gomas elétricas e magnéticas. A goma elétrica é a do homem e a magnética da mulher, pois a mulher tem muito maior parte de magnetismo do que o homem. E este, para fazer chegar a sua verdadeira ação, a parte magnética, é preciso que esteja eletrizado. Eis a razão porque o homem tem mais força do que a mulher, proveniente de mais carga elétrica do que a mulher. Por isso costumam dizer que a mulher é a parte fraca,
mas só com o choque dessas duas partes, chocando-se a parte elétrica com a magnética, é que, com o contato da goma de um e do outro no ventre feminino, provoca-se a geração. É a mesma coisa que um ovo sem a gala. A gala é a parte elétrica que dá o choque para haver a geração, e sem ela não sai pinto, não produz, e com ela está aí a vida para a formação da ave. E assim são todos os seres. Esta é uma demonstração do porquê o homem é mais forte e a mulher é mais fraca. O homem só é mais forte num certo ponto de vista, em outro, a mulher é mais forte, porque tem grande força magnética, é mais atraente e por isso dizem que as mulheres atraem os homens, devido à grande parte magnética que elas têm em si mesmas, proveniente da ação da natureza. Há homens que atraem as mulheres, mas as mulheres atraem mais os homens em virtude do seu temperamento magnético ser mais forte do que o do homem. Eis a razão das forças elétricas e magnéticas serem a verdadeira alma da vida. Esta é que é a vida dos seres humanos. A força de magnetismo é tão grande na mulher que é preciso que todos os meses ela seja descarregada, pois, em contrário, será envenenada pelo próprio organismo e adoece. Razão porque todos os meses o sexo feminino tem as suas descargas magnéticas. É o mal que sai. Se esse mal ficar no corpo, está arriscado a enlouquecer e provoca muitos desarranjos. Já o homem, como é dotado de mais força elétrica, é mais limpo que a mulher. Tem o coração mais limpo em virtude da ação magnética não o perturbar. A mulher é mais perturbada sobre esse ponto. E por assim ser, é que costumam dizer que a parte mais fraca é a mulher. Eis mais um pedaço do porquê assim são, eis aí o porquê a alma da vida do ser humano, que é a força elétrica e magnética, e o mundo sendo um conjunto elétrico e magnético, é a causa do ser humano ter a faculdade do contato com os seres invisíveis do espaço, dos astros, pois que estes corpos também têm a mesma formação de parte magnética invisível e elétrica, que são os corpos elétricos e magnéticos, como aí está claramente demonstrado pelo vento, que tem grande influência magnética. Todos sentem, mas ninguém vê. A formação dos seres invisíveis está sujeita à ação elétrica e magnética, por a natureza ser uma só, e por isso há o contato desses seres invisíveis com o humano, que transmitem sobre o seu eu aquilo que desejam. Os bons transmitem o bem e os maus transmitem o mal. E por isso tinha que nascer o espiritismo entre todos no mundo, por todos serem de uma natureza só, embora o ser humano seja visível e os seres do espaço sejam invisíveis. Existem parte elétrica visível e invisível, e parte magnética invisível. A parte elétrica visível é o fogo, a luz, que aí está. Eis um pedaço do porquê são da parte invisível dos astros. Por todos pertencerem à parte elétrica e magnética, é que então nascem as experiências dessa parte invisível nesse povo culto que procura encontrar nos astros o equilíbrio desse globo imenso. Mas, por todos viverem em experiências, estão sujeitos ao desequilíbrio do modo de pensar e expostos a essas influências invisíveis,
E por isso o pensamento é variante, pois é produzido pelo conjunto elétrico e magnético. É rápido. No momento, o vivente vai longe, irradia uma porção de coisas devido à parte elétrica. A cabeça é o irradiador e o relógio. Os ponteiros são os ouvidos. As vistas são lâmpadas que também não deixam de ser ponteiros por receberem e transmitirem. Então, onde está a alma da vida? Está na força elétrica e magnética, em que botaram o nome de alma. Disseram então que todos tinham alma, mas a alma é esta, a força elétrica e magnética. Formularam ideias para fazer a diferença, mas não explicando definidamente o porquê dessas ideias, pois não tinham como explicar, dizendo que a eletricidade é um espírito e a alma a parte magnética. Então está aí o porquê da alma e o porquê do espírito, e a razão dessas confusões todas no mundo, por nada disso ser divulgado definidamente com precisão. Pela falta de uma definição precisa, é que os povos vivem nesse inferno sem trégua, com essas caduquices, com essas crendices, que muitos chegam ao ponto de malmente poderem fazer suas análises e não admitirem coisa alguma. E na sua incredulidade dizerem que tudo isso é uma grossa chantagem e não passa de autossugestão, sem admitirem de forma alguma superstições de caducos. Tudo isso é muito bom para os fracos, atrasados e sem cultura de espécie alguma, que são os cegos por falta de instrução e capacidade, que murmuram a sua incredulidade, dizendo que crença é para caducos e não para si. Então vivem muitos a dizer: tudo no mundo é chantagem, pois qual é o proveito que o povo tem tirado dessas crenças? Nenhum. E por isso o sofrimento aumenta no mundo cada vez mais. E assim vivem os povos com uma infinidade de argumentos de acordo com as suas conclusões e os seus conhecimentos. E por serem estudiosos, apanham os princípios das coisas feitas pelo ser humano e, pondo-as em julgamento, separam as coisas boas das coisas ruins e escandalosas, chegando à conclusão de que tudo é fantasia e traição. Todos os crentes estão atraídos por um tufão de ruínas e, por isso, se dependessem das crenças desse mundo para endireitá-lo, já de muito estaria direito, pois tudo isso vem de veteranas eras. Quando acaba, muito embora essas apregoações venham de muito tempo para o bem de todos, o que se vê é que tudo vem ao contrário, cada vez todos mais desentendidos, com guerras amiudadas e o esfacelamento dos povos crescendo com a miséria, a tortura e a desgraça. Será que esse povo, adorador dessas crenças, não enxerga isso? Assim perguntam aqueles que estão com os olhos mais abertos. É preciso que o povo sofra bastante para aprender. E os que não quiserem saber da ciência aprenderão à custa de maiores sofrimentos. O sofrimento também não deixa de ser um bom mestre. Agora pergunta o infante: e por que o povo assim é? Responde eu: por ser produto do magnetismo, por serem corpos elétricos e magnéticos, magnetizando e sendo magnetizados, e sendo mais magnetizados por coisas ruins do que boas. Se fossem magnetizados por coisas boas, todos viveriam bem. Então, para haver a regulagem no ser humano elétrico e magnético, que aí está exposto a todas essas irregulagens e intempéries do tempo,
Só está faltando o conhecimento deste grandioso tesouro que é a imunização racional. Nos viventes imunizados vai nascendo aos poucos o equilíbrio e a regulagem, tornando-os, em pouco tempo, viventes, felizes, salvos eternamente dessas mazelas que vêm descompondo o mundo nessa lama infernal, onde todos procuram o bem e se deparam com o mal, sempre procurando a felicidade e encontrando a infelicidade, fazendo de todos uns revoltados e criando no vivente a desumanidade, ao ponto de fazerem aos outros o que não gostam que façam consigo. Com a imunização racional, todos chegarão ao verdadeiro natural de racionais, puros, limpos e perfeitos. No mundo, tudo sempre caducou, todos sempre caducaram, por não conhecerem o verdadeiro natural e adotarem esse natural aparente como verdadeiro. Sempre levaram a vida cheia de queixumes, de lutas, de guerras, guerreando por tudo para viver. Uma luta sem proveito, que alguns costumam analisar e acabam por dizer que a vida não tem proveito nenhum. É uma ilusão passageira e momentânea. No melhor da festa, tudo se acaba. As lutas enfraquecem os seres humanos, pondo-os cada vez mais variantes, a ponto de tornarem-se seres insaciáveis. Quanto mais têm, mais querem. Não há compreensão e assim, já de muito, vêm guerras, por serem inconstantes e variantes.